Quando eu falo aqui que estão roubando o Brasil como jamais se roubou na história, eu não estou mentindo não. Eu vou te mostrar nesse vídeo alguns dados que vão explodir a sua cabeça e você vai entender o quantos bilhões que estão sendo roubados nesse momento. E aí você apenas faça um exercício de imaginação, que vai ser difícil fazer, porque a gente está falando de valores muito altos, mas faz um exercício de imaginação para tentar imaginar qual o valor da propina ou das propinas para quem está fazendo isso. E eu não sei se as propinas são pagas diretamente, indiretamente, mas eu duvido que alguém cometeria tantos crimes gratuitamente assim. Olha só, foi noticiado essa semana que só durante o governo Bolsonaro a Petrobras já se desfez de 243 bilhões em ativos. A Petrobras vendeu 243 bilhões de reais em ativos. O governo Bolsonaro diz que essas vendas são para que a Petrobras possa reinvestir em outras áreas, mas não. Tem provas de que a Petrobras não está reinvestindo esse dinheiro em outras áreas. Pior, boa parte do lucro da empresa, não boa parte, 97% do lucro da empresa vai para acionistas, ou seja, a Petrobras se desfaz de seus ativos, isso entra no caixa, entra como lucro, e esse lucro vai todo para os acionistas da empresa que estão lucrando como nunca antes lucraram. Só no ano passado foram 101 bilhões de reais para os acionistas, e o lucro da Petrobras foi de 104 bilhões, quase 105. Então estamos falando aí de 97%. Não existe empresa no mundo que dê 97% de lucro para acionistas. Não existe. Só a Petrobras do governo Bolsonaro, nenhuma outra. Mais do que isso, a Petrobras do governo Bolsonaro está lucrando mais do que qualquer outra petroleira no mundo. Nos Estados Unidos está um escândalo, porque a Exxon e a Shell estão lucrando não sei quantos bilhões de dólares. Não dá nem metade do lucro da Petrobras. Olha que lá, os Estados Unidos é um país muito maior do que o Brasil. Os americanos pagam em dólar, gastam em dólar, mesmo assim as petroleiras de lá não conseguem lucrar o que a Petrobras está lucrando com o governo Bolsonaro sugando o povo brasileiro. Olha só, teve uma transação de uma empresa chamada PetroRio. A PetroRio comprou um campo de petróleo chamado Frade, que fica na Bacia dos Campos. Esse campo de petróleo foi comprado por 500 milhões de reais no ano passado. No meio do ano passado, mais ou menos, foi acertada a transação. Então, por R$500 milhão, a Petrobras se desfez de um campo de petróleo. R$500 milhão. Ok, só no ano passado, e não é no ano inteiro, em alguns meses do ano passado, segundo o balancete da PetroRio, esse campo gerou um lucro de 660 milhões de reais para a PetroRio. Vou te repetir. A Petrobras vende um campo por 500 milhões e quem compra esse campo, em menos de um ano, em alguns meses, em 4, 5 meses, lucra 660 milhões. Você já viu um negócio desses? Imagina que alguém te falou, fulano, você que está assistindo o vídeo, alguém te fala, olha, tem um restaurante aqui para comprar, o restaurante custa 100 mil. O dono do restaurante vai te emprestar os 100 mil para você comprar, porque geralmente essas compras são feitas com empréstimo do BNDES, viu? Então o dono do restaurante vai te emprestar os 100 mil, ou seja, você compra sem gastar nada. Só que o restaurante dá mais de 100 mil de lucro em 2 ou 3 meses. Então em 2 ou 3 meses você já pagou a compra do restaurante, agora você apenas lucra. Só que uma coisa é um restaurante, outra coisa é um poço de petróleo, que você é só ir lá perfurar e tirar o petróleo. Essa empresa, em 2022, já lucrou 815 milhões de reais com esse campo. Ou seja, no total, isso só nos 3 primeiros meses de 2022, tá? Ou seja, no total, em mais ou menos 6 meses, lucraram 1,5 bilhão de reais. 1 bilhão 515 milhões de reais com um campo que custou apenas 500 milhões de reais. Quer dizer, 1 bilhão de subfaturamento do governo Bolsonaro no campo, isso em mais ou menos 6 meses de exploração. Agora você imagina, se explorar o campo até acabar o petróleo, quantos bilhões que a Petrobras não deixou de ganhar por causa do governo Bolsonaro. Eu falo, você acredita que esse tipo de negócio é feito simplesmente por incompetência? É feito simplesmente porque o presidente da Petrobras na época e o governo Bolsonaro é o chefe, é ele quem escolhe o presidente, o conselho e tudo mais, porque eles são ingênuos? Você acredita nisso? Sim ou não? Eu vou te falar mais outros casos e você, olha, vai explodir sua cabeça, vai falar, meu Deus do céu, como estão roubando o patrimônio brasileiro. É por isso que os bancos estão com o Bolsonaro, porque os bancos investem nessas empresas e aí eles vão pegando o lucro e coisa que era minha, que era sua, que é patrimônio público, sendo assim jogado pelo ralo. Vou te falar isso, mas eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil, porque aqui a gente vai pra cima desse desgoverno e isso aí que eu tô falando, você não vê com destaque nenhum na grande mídia. Pra você ter ideia, eu fui buscando, você consegue achar matéria no UOL, na Folha, no G1,
no valor. Nenhuma dessas matérias jamais esteve na página principal. E eu sei porque eu entro todos os dias. Então, não está. Eles põem a matéria porque é obrigação, mas põe lá que você tem que ser um ninja para achar esse tipo de coisa. Aí, olha só, eu peço aí sua inscrição novamente no canal. Aí agora vamos continuar. Tem uma outra empresa chamada 3R Petroleum. Essa empresa e essa empresa chamada PetroRio, que eu acabei de falar, as duas foram criadas única e exclusivamente para participarem desses leilões. São empresas que não existiam. 5 anos atrás, essas empresas não existiam. Então, os donos das empresas criaram essas empresas junto com gente que faz aporte financeiro, que são bancos e fundos de investimento. E aí eles criam a empresa exatamente para comprar bacias de petróleo da Petrobras. A R3 Petróleo também comprou uma bacia da Petrobras e também, em pouco tempo, já lucrou centenas de milhões de reais. A R3 Petróleo, para você ter ideia, não teve um lucro tão exorbitante, não foi tão escandaloso igual a PetroRio. Você comprar um campo de petróleo por 500 milhões e em 6 meses ele já deu 1,5 bilhão, 3 vezes mais do que o valor de lucro, é um escândalo gigantesco. Mas a a 3R Petróleo não. Eles compraram um campo por 700 milhões e eles já lucraram mais ou menos 150 milhões, 20% mais ou menos, com esse campo de petróleo que eles compraram. Mas 20% em um ano, menos de um ano, vou falar, é um negócio genial. Para você ter ideia, no mercado, normalmente, você não vende uma empresa por menos do que o lucro da empresa de 10 anos. Ou seja, se uma empresa está dando 100 milhões de reais de lucro por ano, essa empresa, para ser vendida, vai ter que ser vendida por pelo menos 1 bilhão. Isso no setor privado. Claro, no setor público tem uma coisa chamada corrupção. Aí você vê um ativo de uma empresa que dá 1,5 bilhão de lucro em 6 meses sendo vendido por 3 vezes menos que isso. Quer dizer, um prejuízo danado. Ou um ativo que em menos de um ano já deu 20% de lucro sendo vendido também a preço de banana. É isso que faz o governo Bolsonaro. Só que não para por aí. Não para por aí. A PetroRio está comprando vários campos de petróleo da Petrobras. E aí você fala, Thiago, mas estão vendendo, o que diz o governo Bolsonaro sobre isso? Qual é o outro lado? Porque estão comprando tudo a preço de banana. Pois bem, o que diz o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro diz que esses campos de petróleo estavam sendo um estorvo. Olha que estorvo maravilhoso, um estorvo que dá 1,5 bilhão de lucro em menos de um ano. Estava sendo um estorvo para a Petrobras e que a Petrobras vendeu porque está usando esse dinheiro para reinvestir nos novos campos do pré-sal. Esses campos são campos antigos que já estão sendo explorados há muitos anos e que só tem 30% desses campos tem petróleo ali. 70% do petróleo já foi retirado nas últimas décadas. Quer dizer, 30% do petróleo ainda está lá e a empresa lucra 1,5 bilhão em 6 meses. Quer dizer, quanto petróleo não tem ali ainda para essa empresa lucrar? E aí diz a Petrobras que pega no caso, 500 milhões e reinveste para explorar no pré-sal. Agora eu te falo, um campo de petróleo que te dá bilhões de reais por ano é um estorvo? Esse campo de petróleo não dá para focar no pré-sal e continuar lucrando bilhões ali. Para você ter ideia, 1,5 bilhão, que é o que essa empresa lucrou em 6 meses com esse campo, dava para a Petrobras fazer 2, 3 refinarias. Hoje, corremos o risco de desabastecimento de diesel no Brasil, exatamente porque o governo Bolsonaro entregou as refinarias. E aí, o que acontece? Esse dinheiro não é reinvestido. O governo Bolsonaro, o presidente da Petrobras do governo Bolsonaro, saiu uma matéria no UOL essa semana, e eles falaram que, olha, a gente tá vendendo muito para reinvestir esse dinheiro. Então a gente está investindo mais do que a gente está desinvestindo. É mentira. O dinheiro que entra é todo direcionado para os acionistas da empresa. Quem são os acionistas da empresa, Thiago? Hoje, mais de 50% das ações da Petrobras são do governo federal. O resto estão em grandes bancos, fundos de pensão, não só brasileiros, mas internacionais, fundos de investimento. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai lá ver os acionistas da Petrobras, quem tem tanto, tem lá alguns acionistas com alguns bilhões de reais de ações da Petrobras. Aí você vai ver quem são esses acionistas. Um deles é um fundo de pensão de trabalhadores da Carolina do Norte, dos Estados Unidos. Você sabe, os Estados Unidos tem lá 50 estados, um deles é a Carolina do Norte. Então os trabalhadores de lá, muitos deles, algumas centenas de milhares, entraram num fundo de pensão, que é exatamente para ganhar uma aposentadoria maior do que apenas a aposentadoria que o governo dá. E aí, esse fundo de pensão investiu em ações da Petrobras. Então quando você, senhor e senhora que está me assistindo, for abastecer o seu carro e pagar R$8 na gasolina, ou quando você for ao mercado e ver que está tudo caro, exatamente porque o transporte está caro, é um dos motivos disso, ou você for pegar um ônibus, um metrô e pagar
4,50, R$ 5 na passagem, saiba, você está aí dando diretamente seu dinheiro para os aposentados norte-americanos lá dos Estados Unidos da Carolina do Norte. Olha que legal, que coisa boa. Também, bancos com fundos de investimento muito grandes, trilionários, têm ações da Petrobras. Então, quando se fala que, olha, a Petrobras lucrou 105 bilhões e 101 foram para os acionistas, saiba, de 101 bilhões, 50% vai para o governo federal pode fazer o que quiser com esse dinheiro. No caso, o Bolsonaro rouba. E o resto do dinheiro vai para norte-americanos, para grandes bancos brasileiros, para fundos de pensão, vai para gente bilionária. E, claro, os bilionários são os que administram toda essa dinheirama. Mais do que isso, essa PetroRio que eu acabei de te falar, que comprou essa bacia de petróleo, também no final de abril, eles anunciaram a compra de um outro campo de petróleo por 2 bilhões e 200 milhões de dólares, ou seja, eles pagaram mais de 10 bilhões de reais por um outro campo de petróleo. Eu te falo, se num campo em que eles pagaram 500 milhões, em 6 meses eles já tiraram 1,5 bilhão de lá, quanto petróleo tem no campo que eles pagaram 10 bilhões? Qual é o tamanho do crime? Qual é o tamanho do crime que o Bolsonaro cometeu? Porque 500 milhões, em 6 meses eles lucraram 3 vezes mais, então no campo que eles estão pagando 10 bilhões, quanto petróleo tem lá? 100 bilhões de petróleo tem lá? Esse é o tamanho dos crimes do governo Bolsonaro. Eu nem comecei ainda a falar das refinarias. O governo Bolsonaro entregou no comecinho desse ano, logo depois do Bolsonaro ir para Dubai. Bolsonaro foi para Dubai, ficou no hotel que a diária custa 85 mil reais, a diária. Falou, eu não estou pagando com dinheiro público, quem está pagando é o príncipe aqui, o príncipe é meu amigo, ele está pagando. Pois bem, o Bolsonaro deu para o príncipe uma refinaria que custava 21 bilhões, o Bolsonaro deu por apenas 10, quer dizer, 11 bilhões de reais roubados só na venda de uma refinaria. Aí logo depois, a refinaria de Manaus, estava uma briga danada dos petroleiros para tentar impedir a venda, também foi vendida com 600 milhões de reais de subpreço. O subpreço é o seguinte, a refinaria valia 600 milhões a mais do que o que foi vendido. Isso, eu vou te fazer uma analogia muito simples, que é difícil de alguém entender. Imagina que você tem você tem na sua casa, você tem uma geladeira só. Aí você chega e fala, pô, eu vou vender a minha geladeira. A minha geladeira vale 2 mil reais, mas eu vou vender por 1.200, porque eu estou precisando de dinheiro para pagar o salário da empregada doméstica. É isso, é você vender a geladeira da sua casa, depois você vende o fogão para pagar uma empregada doméstica. É isso. Aí depois você vende o fogão para pagar o cozinheiro particular que você tem. É isso. É isso que está fazendo a Petrobras no governo Bolsonaro. Está vendendo as refinarias, e veja bem, refinaria não é assim igual uma geladeira que você vai na loja e compra outra, não. Refinarias tem que construir, demora meses, anos para construir uma refinaria. Ou seja, está vendendo as refinarias, não tem outras. Quem está comprando as refinarias não está produzindo para o mercado interno, está produzindo para exportar, está correndo o risco de faltar diesel no Brasil. Um dos motivos é a falta de refinarias, mas o motivo maior é a política de preços da Petrobras sobre o governo Bolsonaro, que é a política criminosa de preços que está roubando dinheiro meu e seu todos os dias, e que a Globo é amplamente a favor, a grande mídia é amplamente a favor, e os bancos são amplamente a favor, tá? Esse é um dos motivos. Aí a Petrobras vende essas refinarias e fica faltando diesel, fica faltando tudo, fica tudo cada vez mais caro e esse dinheiro não é reinvestido. Exatamente, em vez de você vender e falar, não, mas pelo menos você vai vendendo e reinvestindo. Não, você vende para pagar para os acionistas, para deixar o acionista feliz. É igual o cara que vende o fogão para pagar o cozinheiro particular. O cozinheiro vai cozinhar onde? Não vai mais cozinhar, mas você continua pagando e fala, pelo menos eu tenho um cozinheiro particular. Já vendi o fogão, já vendi a geladeira, já vendi o forno, já vendi o micro-ondas, já vendi tudo, já não tem mais nada. E aí o cozinheiro particular vai embora e fala, tchau, vou aqui arranjar outro otário. É isso, os acionistas da Petrobras estão sugando a gente até não ter mais de onde sugar. Quando não tiver mais nada para sugar, eles pegam seus trilhões de reais e dizem assim, tchau Brasil otário, agora a gente vai explorar outro país, viu? Obrigado, já exploramos vocês aqui o suficiente, mas eu vou falar, nunca vai ser o suficiente. Eles sempre vão achar uma maneira de piorar a maneira como eles exploram o povo brasileiro. E o Bolsonaro está com eles, os bancos estão com eles, os grandes canais de TV e jornalões estão com eles, inclusive o Estadão, que é o jornal que representa a elite financeira do Brasil, quase todos os dias faz um editorial xingando Lula. Nesse sábado, geralmente é nos domingos, né? Mas no sábado, o Estadão fez um editorial dizendo que o Lula não é democrático. Temos uma eleição aí do Bolsonaro ameaçando golpe contra o Lula, que já foi presidente por 8 anos.
e o Estadão prefere criticar o Lula. Foram 25 linhas, mais ou menos, pelo menos no site do Estadão, no celular deve ser mais, 25 linhas de lixo criticando o Lula, dizendo que o Lula não é democrático contra o Bolsonaro. Esse é o Estadão, essa é a podre elite brasileira. Por mim, era pena de morte para todo mundo, que olha, o crime que eles estão cometendo, jamais se cometeu crime assim na história. Olha que eu sou contra a pena de morte, viu? Ó, aqui vamos mostrar o nosso carro de som lá em Manaus. Tá acabando com o Brasil, ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, então vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu, e o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, no Brasil inteiro. Tá aqui um trecho, ó, vou mostrar outro trecho aqui. Só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Acho que isso aqui eu já mostrei. Pois bem, eu mostro no próximo vídeo mais trecho. Quem quiser apoiar embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay. Também deixa as minhas outras redes sociais. Falou!